Olá, estamos iniciando a nossa aula número 293 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo título atual é Aplicações Práticas do Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Na aula anterior, demos início a um apêndice, cujo título é Aperfeiçoamento da Humanidade e a Lei do Progresso. Quer dizer, como nós explicamos a evolução da humanidade, da civilização, tendo por base a lei divina do progresso. E nessa aula nós citamos aqui a pergunta 783 do Livro dos Espíritos, que eu vou repetir. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha lenta e progressiva, quer dizer, gradualização? Resposta: ao progresso regular e lento, gradual, que resulta da força das coisas, quer dizer, a própria movimentação da inteligência e da vontade do homem. Porém, quando um povo não progride rápido e suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, de tempos em tempos, se aquele povo não suscita, há uma agudização física ou moral que leva a um progresso maior. Isso nós entendemos, por exemplo, nas épocas de guerra. Nas épocas de guerra, nunca a tecnologia avança tanto. Na Segunda Guerra Mundial, descobriu-se o radar para mecanismos de defesa. Surgiu a penicilina com Fleming na medicina. Enfim, durante os períodos de crise, agora mesmo, no período nosso da pandemia, nunca se estudou tanto as vacinas, as reações que as vacinas produzem no organismo humano. E tempos atrás, quando surgiu o HIV, a AIDS, nunca se estudou tantos os vírus como naquela época. Então, os fenômenos críticos, eles têm como contrapartida e reação um progresso subsequente. Por isso que ele diz aqui que, porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico e moral. E levando ainda a José, lembrando José, vemos que a fome, o sequestro e tudo que eles passaram foi um grande movimento de progresso para aquela comunidade. Bom, a aceleração do progresso vai gerar, então, gerado pelo desequilíbrio físico-moral, como nós vimos em José. E nós fizemos esse quadro aqui, mostrando que aqui na linha vertical, que a gente chamou ordenada, é um gráfico cartesiano, e na linha horizontal, que a gente chama abscissa, na linha vertical nós colocamos o tempo. Aqui é o tempo. Ou melhor, é o progresso, melhor. Aqui a gente coloca o progresso. E aqui na abscissa a gente coloca o tempo. Então, vamos supor, determinado tempo vai andando, a linha vai andando, o progresso vai andando, aqui ele fica mais ou menos estagnado durante muito tempo, aqui embaixo, ele é lento, gradual, de repente a agudização. Então há uma crise, há um abalo físico, moral. E nesse momento, a partir dessa agudização, ele sobe. Subiu. Enfim, então nesse curto tempo aqui, que é a linha chureada, ele cresceu mais do que nesse longo tempo aqui, onde estava estabilizado. Então essas são as duas. Queria que vocês fotografassem se quiser, é o gráfico que denota o crescimento gradual e o crescimento motivado pelas crises, pelos abalos, pelas perturbações físicas e morais. Bem, isso foi o que nós vimos na aula passada. Vimos também que toda a movimentação do homem como agente social, tudo que ele cria, tudo que ele faz, tudo que ele desenvolve,
é sempre um movimento de oposição. Então ele gera um fato, esse fato gera um efeito, aqui, ele gera um efeito, o efeito gera uma reação, a reação gera inflexão para baixo, depois vem a ascensão. Então aqui vamos supor, aqui é uma guerra, a guerra levou à destruição, a destruição leva uma reação bélica de conhecimentos, de estudo, de produção industrial mais qualificada para a guerra, leva-se à reação, a guerra leva à inflexão do povo, da sociedade, social, econômica, moral, e aí em seguida a guerra cede, desaparece, vem o período pós-guerra e vem a ascensão. Então é sempre assim, sempre uma causa gerando efeito, o efeito gerando outra causa numa etapa subsequente que gera o efeito. Esse é um processo contínuo. Portanto, o Espiritismo, na lei do progresso, ele diz: nada é estável, tudo está em constante transformação. Quer dizer, tudo está em constante transformação. É o que os existencialistas chamam o vir a ser. Bem, esses foram os dados da aula anterior, que eu tive oportunidade de passar para vocês. Na aula anterior, e ainda em cima disso, nós vimos o quê? Que há um fator interessante, que quando a inteligência do homem ela foge das leis divinas, aqui consignadas pelas leis divinas, aí a perturbação. É como um trem que descarrilha, o trem está andando nos trilhos. Quer dizer, a inteligência humana está sendo coerente aos trilhos, seguindo aquele rumo, aquele percurso. Quando ela sai fora dos trilhos e descarrilha, gera uma perturbação, gera uma crise. E que lá na frente, posteriormente, obriga a voltar para os trilhos, que são os fenômenos expiatórios, os fenômenos das provações, os fenômenos dos sofrimentos, as provas, enfim. É sempre esse movimento. Quer dizer, na visão dinâmica do Espiritismo, não há castigo divino, há apenas uma transgressão de leis divinas e que o indivíduo é alertado pela essa transgressão através da sua dor, do seu sofrimento, da sua perda, e a partir desse momento que ele expia e sofre, ele sofre a reabilitação e volta para as leis divinas e cursa mais a felicidade. Então, nesse momento aqui, em que nós estamos lendo um trecho também da Revista Espírita, o Espírito Protetor ele fala sobre essa descarrilhamento, essa dissociação do pensamento do homem frente ao pensamento de Deus. E aí nós fizemos esse gráfico, que eu acho que ele sozinho já resolve a nossa aula hoje. Porque a gente tem que ir devagar com vocês, para que vocês entendam bem o que está se passando com a pandemia, com os surtos, com as crises, que tudo isso não é um castigo de Deus, como as pessoas pensam leigamente. Não é o apocalipse, não é os fenômenos de tragédia, de punição, de culpa, de pecado, nada disso. Tudo isso é uma movimentação das leis divinas e que essa movimentação, esse descarrilhamento, são provocados pela infração do homem frente a essas leis e que naturalmente ele vai voltar. Mas como a infração leva à inflexão, mais tarde essa inflexão leva à ascensão, após a pandemia, após esses eventos, nós vamos dar um passo mais à frente, vamos ter tido progresso durante esse período de sofrimento e de morte. É isso que é interessante, porque as leis divinas são sempre progressivas e continuamente evolutivas. Temos que ter essa visão, eu diria, essa visão abrangente do ponto de vista da lógica e da razão, da própria razão da filosofia que explica esses fatos. Não podemos nos deixar levar pela desesperança, pelo mal-estar, pela depressão, pela tristeza e muito menos pela revolta, porque são todas condições do nosso estado de ânimo que nos prejudicam, não só em relação ao enfrentamento dos problemas, porque os problemas crescem
quando nós estamos sob revolta ou sob depressão, como também a longo prazo vão atuar sobre a nossa saúde psíquica, a saúde mental e vão atuar também sobre o nosso organismo. Temos que ser equilibrados e racionais. Por isso que Deus nos deu o pensamento e com ele a nossa inteligência. Esse quadro que eu fiz aqui, que eu queria muito que você me acompanhasse, ele tem como base o livro Gênesis, a Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec, editora Celso, 2018, não, é FEAL, editora FEAL 2018, para 223, eu tirei da FEAL, isso aqui, tudo aqui, está aqui, foi retirado da página 223 da livro Gênesis da FEAL. Vamos ver. Quer dizer, eu dei um sentido didático diferente, né? Então vamos lá. Inteligência divina. A inteligência divina, ela cria o elemento inteligente universal, que é uma inteligência divina. É uma das criações. Porque Deus tem duas criações, o elemento cósmico universal, que vai criar matéria e energia, e a inteligência divina, que vai regular a sua criação. E ainda uma terceira, que é o princípio vital, que vai transformar as substâncias orgânicas, que ainda não são vida, não expressam a vida, em vida. Então, elemento cósmico universal, energia e matéria. Inteligência divina, elemento inteligente universal e o princípio da vida, não é? Portanto, dentro desse contexto, nós vamos descer o princípio vital, vamos descer a inteligência divina, foi criada, e a inteligência divina cria o homem, como nós vimos. Isso está, inclusive, volto a repetir, no livro A Gênesis, capítulo 1, versículo, se não me engano, 25, que diz: e Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. O Deus criou o homem à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Não é? Essa criação é o elemento divino em nós, que o elemento divino em nós é basicamente a nossa razão, a nossa inteligência, que diferencia de toda a criação. Nenhuma criação de divina, nem as vegetais, nem os animais, tem a razão que nós temos. Essa é a nossa parte divina, é o pensamento humano. E aqui temos a inteligência humana. Mas a inteligência humana, por ações equivocadas do homem, ela viola a inteligência divina. Está aqui, ó, o hashtag. E aí promove a infração da inteligência divina e promove a dificuldade da lei do progresso se movimentar. Então, restringe a lei do progresso. Ao restringir a lei do progresso, ela produz o abalo, que nós vimos, que são as perturbações, e essa perturbação gera inflexão, através de flagelos físicos e flagelos morais. Vai para baixo. Temporariamente, aquela civilização vai para baixo. Mas como há o fenômeno reativo, há um fenômeno compensatório, sobe a ascensão e volta ao progresso. Então, esse é o fenômeno que nós começamos, com a violação do homem, da inteligência do homem, da inteligência divina, a inteligência do homem, não segue, gera o abalo, gera a crise, gera o caos, gera a dor, gera o sofrimento, gera a expiação, coletivamente gera um problema social comum àquela civilização e depois volta a subir e volta e já tem um progresso posterior que segue. Então, vamos estudar isso, eu vou ler o que eu escrevi. Eu espero que você esteja me acompanhando, porque essa visão que nós estamos dando, que é uma visão estritamente dentro da doutrina espírita, ela tem o caráter de esclarecer vocês sobre esses eventos que estão passando a periferia e também a nível pessoal, né? Porque tem dor, porque tem sofrimento, porque tem perda, né? Porque tudo isso são mecanismos de aperfeiçoamento do ser humano, por pior que seja. Vamos lá.
A infração da inteligência divina, quer dizer, econômico, foge desse princípio. E há indivíduos que não acreditam nem em Deus, já imaginou, são materialistas. Quer dizer, são indivíduos perdidos, eles não vão conseguir construir muitas coisas, né? Porque foge a ele esse valor moral, que é a soberania, a misericórdia, a justiça e a bondade de Deus. Fica difícil. Embora muitos ateus sejam homens de boa índole e trabalhem a nível assistencial, né? Em assistencialismo, trabalhem em cooperativas, etc. Bom, mas vamos lá. A infração da inteligência divina pela inteligência humana traz por efeito a perturbação e o desequilíbrio da moral e do uso da inteligência. Portanto, é o que nós estamos testemunhando. A moral hoje, né, fala ódio do bem, mentiras, fake news, tudo está num estado de conturbação. Né? A sociedade está conturbada. E não é conturbada no Brasil, isso é globalizado. Né? Muito bem, esse desequilíbrio moral e do uso da inteligência é a causa do desequilíbrio individual e social. A ação é a ação. O efeito é a consequência. É a reação. Então, há uma ação e a reação. A reação promove a ruptura da perturbação existente e alinha os costumes e a moral mais aproximadamente das leis divinas. Portanto, é mecanismo reativo e harmonizador o fenômeno da ascensão após a queda. Portanto, mas perde-se o homem se perde ao analisar o desequilíbrio social e econômico do ponto de vista político ou econômico unicamente e da vida presente. Por quê? Porque ele, desconhecendo a lei do progresso e o fenômeno reencarnatório, ele nunca vai acertar a sua sociedade, a não ser que vai, pelo fenômeno reencarnatório, pela moral e pelo aperfeiçoamento moral, depuração, ele vai melhorando e melhorando, ele melhora o próximo e vai fazer uma comunidade de pessoas mais depuradas e mais intelectualizadas. É a única forma da grande revolução social. A coisa é intrínseca, vem de fora, centrífuga, vem de dentro para fora, da modificação moral do indivíduo, de N indivíduos, de uma coletividade de indivíduos, de uma sociedade de indivíduos, de uma nação, de uma civilização. Vem aqui. Não pode ser centrífuga, quer dizer, centrípeda, vem de fora para dentro. Eu crio uma lei, eu determino leis econômicas, eu determino as leis políticas, eu determino a repressão, eu determino isso, determino aquilo, de fora, contra a nossa natureza, que a natureza é calcada no livre-arbítrio, na lei da liberdade. Então nós somos coagidos na nossa liberdade. Somos indivíduos reprimidos nos nossos desejos de trabalhar livremente com liberdade. Então essas coisas que vêm de fora para dentro, elas não têm substância frente à lei do progresso e por isso que elas vão cair. É questão de tempo. Todos esses regimes ditatoriais, eles caem. Não tem como. Não tem. Por isso, a visão espírita, nesse momento, ela diz, desconhecendo o movimento progressivo evolutivo, essas pessoas, e aperfeiçoador das leis divinas. Portanto, eu acho que eu não vou avançar mais, porque esse tema eu tenho que andar devagar com vocês, mas eu espero que vocês estejam entendendo a razão espírita, que isso é filosofia espírita. Filosofia são argumentos lógicos, é uma ciência que utiliza a lógica e a razão. A filosofia espírita é que cria os métodos de pesquisa das ciências físicas, da gravitação, ela que cria os métodos. Então, a
filosofia tem um objeto formal, que é a criação das leis de a gente pensar, como a gente deve pensar e raciocinar. Ela tem um objeto material, que se aplica esse pensamento, a metodologia de pesquisa, que a gente vê na vacina, ao objeto, que é a vacina. Então, ela que regula a lógica e a razão, que é aplicada à ciência. Então, a partir da filosofia, que nós temos que dizer que é uma espécie de árvore-mãe, desse tronco da filosofia, através dos métodos de pesquisa, de investigação, da aplicação da lógica à razão, foram saindo os ramos. Então, ela criou o método para a física, e a física foi embora e fez a ciência física. Ela criou um método para a química, e a química se tornou uma ciência independente. Ela criou para a sociologia, e as ciências sociais saíram independentes. Então, a filosofia é a mãe, ela que pare todos os conhecimentos, porque ela gera os métodos de pesquisa e a lógica que vão se aplicar a esses conhecimentos. Mas ela não é ciência em si. Embora ela possa julgar, vamos supor, a beleza, ela cria métodos de analisar a beleza, que é a estética. Ela cria juízo de valor em relação ao comportamento humano, é a ética. Enfim, ela tem diversos sistemas que se aplicam a diversas atividades do homem, como ciência, como saber. Mas ela vive buscando cada vez mais as explicações. E da filosofia espírita, ela entra também no mundo espiritual, coisa única. É a primeira filosofia de todas as escolas filosóficas que dá ênfase ao ensino dos espíritos e ao mundo espiritual. Então, nós falamos isso porque o que nós estamos dizendo aqui é a filosofia espírita, é a lógica e a razão espírita. Eu espero que vocês estejam me acompanhando e não se desesperem de forma alguma com as coisas. Basta aplicar essa razão. E outro fato também, que eu julgo importante, nesse abalo aqui da inteligência, nessas situações de caos, de flagelos naturais, de decadência moral, nesse sentido, eu espero que vocês façam o seguinte: todos nós temos um anjo de guarda. Todos. Que é sempre melhor do que a gente, intelectual e moralmente. Senão não era anjo nosso. Não é um espírito protetor. Se é um espírito inferior, ele não protege, ele não ajuda. Tem que ser melhor para ajudar. Então, esse espírito protetor, que o Allan Kardec chama, ou nós chamamos de anjo de guarda, nós temos uma conexão com ele pelo pensamento. Então, nós podemos rezar e pedir que ele nos inspire. Podemos rezar também para Deus, sobretudo para Jesus, que nos inspire. Né? E toda a prece que vem do coração e pede uma ajuda espiritual, ela virá. Ela será ouvida e haverá uma resposta, mesmo que a gente não perceba com nitidez. Mas, nesse momento, a filosofia espírita, ao estabelecer a existência dos espíritos e a existência do mundo espiritual e a existência de Deus, ela traça um caminho pela linha do pensamento que vai entrar pelo mecanismo da fé e a força do espírito para se conectar lá em cima com o mundo espiritual e ter a resposta aqui orientando a gente, e nós vamos decidir pelo nosso livre-arbítrio. Nós não estamos sozinhos, isso é uma ilusão. Nós estamos sempre acompanhados. Falta-nos apenas essa dedicação, esse sentimento de ajuda, esse sentimento moral, que são as portas e as janelas que se abrem para a ajuda espiritual. Aqui estão nossas flores de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Amanhã nós voltaremos realmente com mais explicações sobre os abalos físicos, os cataclismos e a moral. Obrigado.